passar a palavra para o nosso Paulo e vamos envolvê-lo com todo o nosso amor das nossas melhores vibrações. Boa noite. O que representa para você, nesse momento que estamos conversando, por aquilo que você já conhece, por aquilo que você já leu, ou já lhe falaram? O que representa para vocês Maria Madalena? O que lhe vem à mente? Uma mulher saiu da onde? Da lama? Que missão ela cumpriu? Que caminhos ela percorreu? A pecadora? Foi vendido, né? Pecadora? Por que não? Foi vendido como pecadora, mas foi a 13ª apóstola. Será que ela foi uma pecadora ou foi uma apóstola? Foi uma apóstola. Como é que a gente pode descobrir a verdadeira história de Madalena? Eu vou propor uma coisa para vocês. Se me perguntarem o que acho de Maria Madalena, eu diria que ela representa o verdadeiro espírita. Ela representa a força, o coração, as mãos, a luta, o esforço da verdadeira espírita. Vamos conversar sobre isso? O que vocês acham? Vamos então explorar as informações que foram abandonadas, esquecidas, queimadas, para que ninguém soubesse. Mas como não é o homem que manda, é Deus, elas chegaram em nossas mãos. Madalena, ela foi durante séculos qualificada como sendo uma prostituta. Mas qual a origem dessa informação? Aonde está escrito que Madalena foi uma prostituta? Inclusive no missário há uma referência pedindo que Deus, abençoe e perdoe Madalena por ser uma grande pecadora. A interpretação vem de uma palavra mal traduzida. Essa palavra mal traduzida dizia que Madalena se entregava aos homens, e depois do esforço de Jesus, ele arrancou o pecado que tinha nela, e ela então se dedicou ao cristianismo de cabeça baixa, como todas as outras mulheres. Mas será que é verdade essa história? Se tem uma coisa que nós espíritas não devemos nos submeter, é ao que dizem. E diria aqui, ao que escrevem. Porque se eu cheguei a ter feito o meu livro e estou divulgando a história de Mesmer, é porque eu não acreditei nos livros que eu li. Quando eu quis conhecer a história de Mesmer, eu encontrei a descrição dele como um charlatão, não em 1, nem 10, nem 20, mas em mais de 50 referências. Grande parte delas, livros de história, livros acadêmicos, Enciclopédia Britânica, assinada ali por 2 doutores de Oxford, e até na Memória e o Tempo, de Hermínio Miranda. Uma desconfiança da figura de Mesmer. E por que isso? Será que é uma verdade? Porque foi repetido muitas vezes? Eu fiz o seguinte: coloquei Mesmer numa cadeira de réu e fui fazer uma pesquisa, encontrar os livros de época, saber o que ele escreveu. Não havia nada em português. Encontramos na Biblioteca Nacional da França, conseguimos um professor da USP que traduziu, e só depois de ler e pesquisar muitos livros é que eu cheguei à conclusão de que a difamação que fizeram de Mesmer é porque consultaram uma única fonte para construir a reproduzir como é que ele atendia as pessoas, dizendo que ele usava uma roupa colorida,
que ele tinha veludo nas janelas, que ele andava quase dançando com a varinha, com ajudantes musculosos. Essa descrição, reproduzida em mais de 50 livros, se você voltar no passado, a primeira vez que ela foi escrita foi num folheto difamatório, escrito anônimo, mas que sabemos, escrito por um professor da Faculdade de Medicina de Paris, que era presidente de um diretório e odiava Mesmer. Então ele escreveu um folheto satírico, que seria o equivalente hoje a cordel, e espalhou pelas ruas de Paris para difamar Mesmer, e ninguém na época deu nem bola para isso. Esse texto foi reproduzido ano após ano, e na Enciclopédia Britânica, a fonte que eles usaram para divulgar, para saber quem era Mesmer, foi a reprodução do texto desse folheto. Não chegaram a consultar os livros de Mesmer, consultar as obras da época, sem saber que Mesmer era um professor, tinha 3 faculdades, médico que fez pesquisa do magnetismo por 25 anos antes de divulgar suas ideias, reconhecido, e não preciso dizer mais pelo que os espíritos dizem do magnetismo de Mesmer, que considera a ciência irmã do espiritismo. Então, se eu confiasse nessas 50 fontes, eu nem começaria a pesquisar o que foi Mesmer. Esses 50 outros livros continuam iguais, mas Hermínio Miranda, pela nobreza, né, que ele carrega, hoje considero o maior pesquisador espírita vivo, escreveu mais um livro. Ele escreveu um livro a respeito de psicometria, que é como é o nome dele? Consciência Cósmica. E ele pediu ao editor que colocasse esse livro na mesma coleção do Mesmer. E neste livro ele faz um resgate da figura do Mesmer, corrigindo a sua obra e dando a resposta para quem não acompanha de quem foi Mesmer. E lá ele escreve: Mesmer, esse grande apóstolo que abriu caminho pelo espiritismo, lutando contra aqueles que o difamaram de cabeça erguida, trouxe a nós uma renovação da medicina, e recomendo entusiasmado que todos leiam o livro sobre o Mesmer, a obra que ele publicou, e que isso é fundamental para a doutrina espírita. Ou seja, Hermínio Miranda, né, que coloca a verdade acima de tudo, fez um resgate da sua própria obra, colocando boas palavras a respeito de Mesmer. Então, Madalena, Maria, Judas, diversos personagens da época de Jesus precisam ser resgatados por nós espíritas, porque os 4 evangelhos contam parte da história de Jesus, mas dezenas e dezenas de outros evangelhos foram escritos até muito antes dos evangelhos que estão presentes no Novo Testamento. Mas como a igreja queria dizer que o cristianismo era o que ela decidiu, ela queria conduzir as mentes das pessoas, e para isso elas precisavam acreditar numa só versão. Eles queimaram, perseguiram não só os livros, mas como as pessoas que defendiam ideias diferentes. Isso foi feito por séculos, a tal ponto que todos os evangelhos foram destruídos, e só sobraram aqueles autorizados pela igreja. Se isso continuasse assim, hoje nós não teríamos notícia alguma a respeito das histórias não contadas. Mas certamente, por uma programação de Deus, quando essas perseguições se tornaram muito fortes, um grupo, né, de estudiosos do cristianismo, de apóstolos do cristianismo do século IV, pegaram às pressas um tremendo de um vaso de barro vermelho, guardaram lá dentro evangelhos copiados em couro, e esses evangelhos, os originais, eram de 50 anos até, alguns após a morte de Cristo, sendo que os evangelhos que a gente conhece no Novo Testamento são de 200, 300.
Então são evangelhos escritos por aqueles que conviveram com Jesus. Eles pegaram esses documentos de uma raridade, de uma importância histórica fundamental e colocaram dentro desse vaso, selaram ele muito bem e cavaram fundo guardando aquele vaso, né? Fazendo preces a Deus para que aquilo pudesse ser resgatado no futuro, superando as perseguições. E depois disso, o lugar onde eles estavam foi invadido pelos cruzados e eles foram todos mortos. Acabaram aqueles que defendiam ideias diferentes, o que a gente conhece como sendo gnose, que também foram conhecidos como cátaros, e que chegaram a ser completamente dizimados. Um grupo deles, fugindo da igreja, entraram numa cidade na França e foram protegidos por toda a cidade. Jovens, crianças, mulheres, colocaram entre os familiares: olha, esse é meu tio, esse é meu primo, e foram pegando os cátaros e agregando as suas famílias para que eles não fossem perseguidos e mortos. O povo defendeu os cátaros porque eram homens que promoviam a igualdade, promoviam um cristianismo que agregava a todos, homens, mulheres, crianças, e dizia que a salvação não viria de fora, não viria pela igreja, não viria pela submissão, não viria por lavar o nosso pecado pelas mãos de Jesus. Diziam eles: vamos entender perfeitamente o que diz Jesus. Ele disse: vós sois deuses. Então a salvação vem pelo nosso esforço, pelo despertar dos valores de cada um de nós. E como existe, prestem atenção, como existe, dizem os cátaros, a reencarnação, não há homem e não há mulher, somos todos espírito. E não podemos diferenciar socialmente mulher de homem. E com essas ideias renovadoras, eles espalhavam fraternidade, eles espalhavam esperança. E o povo daquela cidade, temeroso sim, porque a igreja era impacável com seus cruzados, mas eles foram ousados e tiveram força suficiente para agregar aqueles homens libertadores entre eles. E aí os cruzados chegaram na cidade e perceberam a dificuldade de separar aqueles homens e encontrá-los. Eles estavam como que invisíveis entre o povo. E quase desistindo de cumprir sua missão, mandaram um mensageiro até o Papa, até o bispo, pedindo instruções. E esbaforido chegou o mensageiro nas portas da cidade, quando a cruzada ali estava quase sendo encerrada pela impossibilidade de encontrar os cátaros, e a mensagem do bispo foi a seguinte: matem todos, homens, mulheres e crianças, e Deus separará os bons dos maus, quando eles chegarem nos céus. E assim foi feito. Eles foram invadindo a cidade, enfileirando as pessoas, matando crianças, matando mulheres, até que não sobrasse um grito, uma voz, um choro naquela cidade inteira da França, que terminou depois dessa cruzada completamente abandonada e sem vida. A que ponto chegam os homens, né? Se dizendo, carregando a vontade de Deus, né? E promovendo a morte, né? Que delírio é esse? Que ilusão é essa que os homens mergulham e se acham representante de Deus numa ação cruenta dessa? Só pode ser uma falta de os olhos vendados completamente, né? E o homem caiu nesse engano durante séculos, perseguindo. E a mulher? Qual o papel da mulher na sociedade? Ainda hoje, no Irã, a mulher ela tem, diante da justiça comum, a força de meia testemunha diante do homem. Ou seja, se houver uma contenda entre um homem e uma mulher, ela precisaria de mais duas mulheres para que a sua opinião fosse ouvida. Precisa de 3 mulheres para ganhar a opinião de um homem no Irã, ainda hoje. A igreja
chegou a fazer um concílio, pasmem, fez um grande concílio para se discutir se a mulher tinha Alma. ou não alma. Os animais não tinham alma, os escravos também não. Será que a mulher tem? Na Grécia Antiga, a história que se contava para o povo, explicando a origem da vida, a origem do povo, a origem da Grécia, era a seguinte: os homens viviam todos num banquete com os deuses, num banquete sem nenhum sofrimento, um banquete de delícias. E Zeus disse o seguinte para um dos deuses: olha, você tem a missão de preparar um culto para que os homens conheçam nesse culto a diferença entre eles e os deuses. Porque se eles vivem junto conosco, eles não reconhecem a diferença que eles têm de nós. E aí, deu a ele um boi. Ele pegou esse boi, matou, separou as suas partes e fez o seguinte ritual: dividiu o couro e os ossos de um lado e pôs as carnes do outro. Em cima das carnes ele colocou sebo para tornar aquela porção repugnante, e em cima do couro ele espalhou banha para fazer parecer que aquele volume era mais agradável, e pediu a Zeus que escolhesse qual dos dois ele queria. Zeus, sabendo da trama, fingiu ser enganado e escolheu os ossos. Os ossos foram queimados na pira. Quando foram queimados na pira, eles subiram e se volatilizaram. E os deuses então absorveram dos bois as substâncias voláteis e continuaram como eram, voláteis e imortais, caráter espiritual de seu corpo. E os homens mergulharam nas carnes, como fazem os animais. E nesse mergulhar na carne, o homem se tornou um com os animais. E a partir daí, começaram a ter o sofrimento e a morte. Como eles tinham o sofrimento e a morte, diz então essa mitologia, essa lenda, precisavam ser renovados. E para serem renovados, foi-lhes dado o maior dos castigos, que era carregar o fardo de alimentar uma mulher. E junto com a mulher vieram as dores, as doenças e muito mais sofrimento. Então, a sociedade grega, dando continuidade àquelas circunstâncias dos banquetes, continuaram a viver assim. Em verdade, essa história era apenas para justificar a vida grega. E a vida grega era assim: os homens todos viviam em banquetes. É claro que haviam escravos ali trabalhando para eles poderem viver em banquetes. Viviam dialogando e desenvolvendo filosofia, saberes, música, enquanto que as mulheres ficavam reclusas num quarto da casa e não participavam de nenhuma dessas festas. A mulher saía sim da casa para ir para a casinha do marido. E não havia nem um momento íntimo, né, entre os dois ali, num compartilhar, numa troca, porque a mulher era julgada incompetente até para o prazer. E o prazer era dado ao homem por jovens. A mulher servia apenas a reprodução e a ficar escondida no quartinho, calada, carregando essa maldição que ela trouxe ao homem. Vocês gostam dessa história? O que vocês acham? Então a mulher, desde os tempos antigos, em todas as primeiras civilizações, ela sempre foi castigada, rejeitada, né? E por trás de toda a civilização, trabalhando, né? Organizando a casa, fazendo com que a civilização tivesse um apoio, um sustento. As mulheres então, durante milênios, ganharam qualidades que os homens não conseguiram desenvolver. A mulher ganhou uma sensibilidade, ganhou um entendimento, uma compreensão, uma visão, que fez com que a nossa humanidade tomasse caminhos
que se dependessem só dos homens, seria o caminho da agressão. Porque essa era a escolha dos homens, né? Lutadores ali, dominadores. Então é preciso estudar muito esse fenômeno da diferença entre o homem e a mulher, para que a gente compreenda a nossa civilização, a nossa humanidade. E como é que seria então a vida das mulheres nos tempos de Jesus? Será que haviam facilidades? Será que haviam dificuldades? Também os hebreus tinham preconceitos com relação à mulher. A mulher também não poderia dar testemunho. Não servia a mulher como testemunho. Ela não participava dos cultos. Ela não aprendia ali as letras, a interpretar as letras. Não podia comentar a Bíblia. A mulher tinha também, entre os hebreus, um papel subalterno. Esse vaso, então, enterrado ali, sobreviveu a todas as perseguições da igreja. Os séculos foram passando, as guerras acontecendo, as perseguições, não sobraram cátaros alguns. A gnose, que era o conhecimento profundo do cristianismo, ficou obscuro, ficou esquecido, ficou escondido. Os evangelhos todos foram queimados. Cada lugar que foi encontrado o evangelho, ele foi para a fogueira. Não sobraram exemplares alguns. Pequenos trechos aqui ou ali, mas que seria impossível reconstituir. Até que um dia um camponês e seu irmão, cavando uma terra negra, para que utilizassem essa terra como adubo nos seus campos, se depararam com um grande volume. E como estavam ali nas terras do faraó, imaginaram: será que encontramos um tesouro? Será que aqui um grande rico ou um faraó deixou a sua fortuna? Será que nos tornaremos milionários? E eles então cavaram e cavaram e cavaram um buraco imenso, com uma dificuldade muito grande, aproximaram a carroça e esconderam muito bem aquele vaso vermelho, esperançosos de ali terem encontrado as respostas às suas súplicas de se tornarem ricos. E em casa então descerraram a tampa daquele vaso com a palpitação ali do coração, com aquela, e a mãe ali do lado vendo. E quando eles abriram e viram aqueles pedaços de couro, foi uma grande decepção. Aquilo ficou largado na casa deles, e a mãe chegou a apanhar alguns pedacinhos daquele couro para acender a fogueira e aquecer a sua comida. Até que chegou na mão de alguns especialistas numa feira, e todo aquele contingente ali de couro, de papéis antigos, né, foi arrebatado. 1945. Séculos e séculos depois, a igreja perseguiu essa descoberta e foi uma luta para que pudesse chegar ao conhecimento de todos nós. Por muitas décadas, esses pedaços de couro foram vagando de um lado para o outro. A tentativa do Vaticano de encerrá-los numa caixa e guardar ali nos porões do Vaticano foi frustrada. Esses textos chegaram na Inglaterra, foram traduzidos, e hoje nós temos à disposição da humanidade 52 novos evangelhos traduzidos na íntegra, e entre eles o Evangelho de Maria Madalena. Com o Evangelho de Maria Madalena, de Tomé, Evangelho de Maria, de Valentino, que era um gnóstico, nós descortina para nós informações valiosíssimas. Por meio daqueles evangelhos, nós descobrimos e temos inúmeras confirmações das ideias da reencarnação, inúmeras confirmações da existência do mundo espiritual, inúmeras informações a respeito de que o resgate, o desenvolvimento do cristianismo não se dá de cabeça baixa, sofrendo, resignado, esperando a salvação, né, e a ressurreição. Não vai ser Jesus que vem resgatar os nossos pecados pelo sofrimento dele. Nós vamos, por meio do sofrimento, superar a nós mesmos.
e vamos fazer brilhar a luz que carregamos no nosso coração. É isso que diz a gnose e é isso que dizem os 52 evangelhos. O que é que será desses 52 evangelhos? Interessa a igreja divulgá-los? Não, Interessa a ciência materialista divulgá-los? também não. Então eles não estão sendo divulgados. Eles estão esquecidos. Eles estão ainda como papéis velhos, sem referência. Não espere que a igreja fará uma grande revolução, agora sabemos mais por Jesus. Porque se ela fizer isso, ela acaba com a própria igreja. Porque os evangelhos gnósticos mostram uma realidade muito diferente do que hoje a igreja carrega, dizendo que é o cristianismo. A perseguição hoje só não se dá porque o poder da igreja se diluiu. Quando ela considerou a infalibilidade papal, como disse Emmanuel na sua previsão de que a besta do Apocalipse era realmente a falsa interpretação do Evangelho que se encerrou em 1870 com a infalibilidade papal. Hoje ela não pode mais queimar ninguém nem papel algum. Mas também a ciência materialista considera isso apenas mitologia. Para eles não há um interesse verdadeiro. A quem interessa resgatar os 52 evangelhos? Aos espíritos. A nós, espíritas. Porque é dever dos espíritas reconhecer a nossa doutrina como resgate do cristianismo primitivo. E quando então, nos escritos de Chico Xavier, a gente encontra que o espiritismo é o cristianismo redivivo, o cristianismo primitivo, qual é esse cristianismo primitivo? O que significa cristianismo primitivo? O pregado por Jesus. É o cristianismo pregado por Jesus. E o cristianismo que foi professado ali nas primeiras décadas. E esse é o cristianismo gnóstico. A gnose é o espiritismo ensinado por Jesus. E se não vemos ele plenamente nos 4 evangelhos, nós vemos ele plenamente nos 52 evangelhos. Então nós espíritas temos, além de tantos outros deveres, também este, de qualificar em sua plenitude o espiritismo como resgate do cristianismo primitivo, trazendo então dos evangelhos gnósticos os novos ensinamentos. E entre esses novos ensinamentos, conhecemos lá a verdadeira história de Maria Madalena. Maria Madalena, então, não tinha 7 homens. Maria Madalena, como muitos hoje, e muitos mesmo, enfrentou as dificuldades causadas por ter uma mediunidade bastante desenvolvida, com grandes possibilidades. E as coisas na época de Jesus aconteciam como acontecem hoje. As dificuldades eram as mesmas. A condição mediúnica era também a mesma. E muitos eram considerados possessos, carregavam demônios. E os demônios, então, representavam espíritos. Maria não tinha 7 homens a quem ela se dedicava. Não era prostituta, como disse a igreja. Maria, número 7, representa completo. Em alguns casos pode representar perfeito. Então, Maria estava envolvida numa obsessão. Hoje nós estamos usando no movimento espírita a palavra obsessão, às vezes de uma forma pouco cautelosa. A obsessão precisa de algum tratamento especial para que a gente consiga fazer o indivíduo sair dela? Existe passe de desobsessão? Não, ajuda. Ou não? Não. Existe na revista espírita uma descrição de um passe de desobsessão. Só que esse passe é restrito, segundo Kardec, àqueles obsediados que já não têm mais o controle de si mesmo. Possessão. Aqueles que estão envolvidos numa possessão. Aqueles que já não conseguem por si mesmos superar aquela condição. Nesse caso a gente precisa de ajuda de terceiros.
Em todos os outros, diz Kardec, é um esforço do próprio indivíduo para despertar os seus valores. E dali, de uma obsessão, que não é um castigo, que não é um sofrimento, que não é uma doença. Aquilo é uma oportunidade. Se o indivíduo encarar aquilo como uma oportunidade, ele não sai igual, ele sai muito melhor. A obsessão apenas demonstra que temos uma sensibilidade maior do que os outros. Porque muitos indivíduos, no seu conflito interno, na sua incompreensão, não conseguem ter sensibilidade suficiente para percebê-la. E muitas vezes, esse desequilíbrio da alma pode se tornar uma doença física. E é a origem de quase todas as doenças físicas. Mas o indivíduo que tem sensibilidade, ele pode perceber esse desequilíbrio muito antes. E percebendo esse desequilíbrio, ele pode, pelo seu próprio esforço, lutar contra ele. E quando ele fizer essa luta, ele descobre os seus próprios valores. Hoje precisamos resgatar esse ensinamento de Kardec, que se espelha nos ensinamentos de Jesus. Então, Madalena era uma médium extraordinária, e bastou conhecer Jesus para que ele ajudasse Madalena a despertar esses valores. E em pouco tempo, estudando, se esforçando, superando as barreiras, Madalena estava ao lado de Jesus, como estavam ao lado deles muitos outros apóstolos. E ela se esforçou, ela prestava atenção em cada palavra que Jesus dizia. E enquanto muitos não entendiam nada, Madalena compreendia em profundidade os ensinamentos de Jesus. E ela continuou persistente. Onde ele estivesse, ela estava. E o seu entendimento do cristianismo, daquelas palavras às vezes que pareciam mágicas que Jesus pronunciava, nos ouvidos de maioria das pessoas, soavam como historinhas, como parábolas. E Madalena absorvia aquelas histórias, conseguia buscar da sua alma valores profundos, descortinavam-se daquelas parábolas ensinamentos profundos. E aí um dia, então, extasiada, chegou para Jesus e disse: Mestre, você não está nos contando palavras, historinhas, por trás dos seus simples encontros de camponeses e fardos e trigos e jarros? São símbolos profundos. Será que eu estou delirando, meu mestre? Ou eu estou por trás dessas histórias encontrando as respostas e as chaves do entendimento do cosmos, do entendimento da profundidade da nossa alma, da nossa relação com a vida após a morte? E aí Jesus disse a Madalena: vós sois um discípulo caro, porque para você não existem parábolas, você compreende a profundidade dos meus ensinamentos. E abraçou Madalena e recomendou aos outros que a ouvissem, porque ela trazia nos seus ensinamentos, nas suas transcrições, a verdadeira palavra de Jesus. Disse ele. E aí então Madalena, com todo esse esforço, depois de ter superado, aqueles descaminhos da mediunidade, depois de ter se dedicado para tentar entender o que Jesus dizia, depois de ter descoberto aqueles grandes valores, o que fez Madalena? Ficou feliz com isso? Aí ela começou a se dedicar ao trabalho. E qual o trabalho? Ajudar os que eles tinham dificuldade. Que mais? Cuidava dos leprosos, junto dos apóstolos e de Jesus. Dava comida àqueles que tinham fome. Será que acabou a tarefa dela? É só a gente pensar um pouquinho no qual é a tarefa do Espiritismo. Nós espíritas temos que ajudar os doentes? Temos. Temos que dar comida a quem tem fome? E acabou a tarefa? Não. Qual que é a tarefa? Evangelizar. Trazer um ensinamento que liberte. E Madalena passou a ser um apóstolo de Jesus, porque ela não só ajudava, não só aprendia, não só curava, como também, em muitos momentos, quando Jesus se afastava,
os apóstolos e os seguidores e as outras mulheres corriam em volta de Madalena para ouvir as explicações que ela tinha a dar. E ela, com simplicidade, com humildade, trazia a todos as revelações das palavras de Jesus. É claro que ela fazia às vezes num cantinho ou num outro. Quando Jesus já tinha passado, muitos dos apóstolos acompanhavam eles, né? Alguns mais simples tinham até medo de perguntar para um apóstolo, e perguntavam para quem? Madalena. As mulheres não eram tidas como principais entre os homens, mas mulheres, crianças e simples eram os principais de Jesus. Jesus foi um tremendo revolucionário. Ele não vinha trazer pouca mudança, não. As mudanças que ele veio trazer são profundas. Enquanto ele se envolvia com os simples e os doentes, os grandes diziam: olha lá, não precisamos nem nos preocupar com ele, ele está ali com os desvalidos, sem saber que ele era o renovador desse mundo. Não era uma condição de desprezo aquilo, era uma condição de grandeza. Por isso que a gente tem que ter orgulho disso. Os homeopatas e magnetizadores, quando chegaram aqui no Brasil, antes do Espiritismo, eles começaram a montar os seus postos de atendimento, os seus consultórios. E sabe qual eram os principais consultórios dos homeopatas? Os principais consultórios dos homeopatas foram os consultórios que eles montaram nas periferias. E lá eles atendiam a quem não podia pagar. E lá eles atendiam os escravos. E aqui então, inclusive, com grande fundamento aqui no Rio de Janeiro, os primeiros magnetizadores homeopatas fundaram consultórios onde não só traziam o remédio homeopata, como davam o passe magnético, e tinham uma sala especial para fazer o quê? Ensinar ao povo a verdade. E ensinavam o quê? Todos nós carregamos o segredo da cura em nós mesmos. Nós somos os promotores da cura. E diziam: a homeopatia e o passe vão servir de auxiliares, porque é de vocês que virá a força da cura. E diziam isso para os pobres e para os escravos. O que eles estavam fazendo ali? Já trabalhando na mensagem do Cristo. Quando o Espiritismo chegou no Brasil, quem foram os primeiros a levantar a proposta do Espiritismo? Não foram homeopatas e magnetizadores? Foram exatamente eles. E o que é que viraram esses consultórios? Vocês sabem? Centro espírita. Os primeiros centros espíritas brasileiros. E se hoje muitos centros espíritas, me confirmem, têm ainda dedicação ao diagnóstico homeopático? Não tem isso? Você conhece aquelas salinhas que tem nos centros espíritas? Quando logo que você entra para conversar, quem está chegando novo, aquela salinha é onde se fazia o diagnóstico homeopático, onde se davam receitas. Nós temos que recuperar a nossa história, gente. Porque nessa época, como é que chamavam os homeopatas? Vocês sabem? Médicos dos pobres. E quem é que acabou levando esse apelido para si mesmo? Dr. Bezerra de Menezes, quando começou a se dedicar ao homeopatia e ao magnetismo. Então usavam o médico dos pobres para fazer o quê? Denegrir os homeopatas. E eles acabaram dando a Bezerra de Menezes o melhor dos elogios. Então assim eram os cristãos em torno de Jesus, negados pelos grandes, porque viviam entre os pobres. E eles mal sabiam que é dali de entre os pobres que sai a renovação do nosso planeta. E Madalena sabia disso, porque ela em particular conversava com Jesus, tentando tirar dúvidas. E em determinado momento Madalena chegou para Jesus e disse: Mestre, como que o Senhor nasce aqui entre nós e toda essa verdade se resplandece? Quando a gente vai fazer um banquete, nós levamos tempos e tempos preparando esse banquete. Quando a gente vai levantar uma casa, é um grande trabalho antes de que isso aconteça. Como é que o Senhor do nada faz surgir uma missão tão grandiosa como essa? E aí Jesus respondeu: atenta, perspicaz é Madalena. E chamando ela de lado, mas aqueles que quisessem ouvir, explicou para Madalena: fiz também um profundo e grande planejamento. E explicou a grandeza dos cosmos. E explicou como que os mundos carregam os segredos de Deus
num processo contínuo de evolução. E mostrou que Deus está presente em todos os mundos. E que neste, a missão que ele recebeu também foi planejada. Não nasceu uma planta sequer e nenhum animal sem que não estivesse nos propósitos de Deus. E Jesus então disse para Madalena: foi em meio às plantas, aos animais, os primeiros homens, que estava se iniciando a minha missão. E antes de nascer, veja só, está lá no livro Evangelho de Madalena, que precisamos resgatar. Olha só o que Jesus falou nesse Evangelho. Antes de nascer, mandei Elias para onde? Para o corpo de João, para que preparasse a minha vinda. E mandei outros espíritos justos para outros homens simples, para que estivesse tudo preparado para a minha chegada. Como é que se manda Elias para o corpo de João? Reencarnando. Então, se as frases que estão no Evangelho, nos 4 Evangelhos, sobre João e Elias, né, são ainda duvidosos, essa, no Evangelho de Maria Madalena, é absolutamente explícita. Era fácil Madalena exercer esse apostolado? Não. Não. Constantemente, muitos dos apóstolos, e Jesus não brigava com eles, porque Jesus sabia que cada um tinha o seu tempo de compreensão. Ele era um homem firme, mas ele também deixava cada um falar. E alguns homens se queixavam: Jesus, afasta essas mulheres e essas crianças, porque elas não são homens, não têm entendimento. E o que é que Jesus dizia? Deixar vir as minhas criancinhas, elas compreendem melhor até do que vocês. E ele demonstrava isso diante das mulheres. Madalena foi um símbolo fundamental das minorias, né, daqueles desprezados, mesmo, pasmem, entre os apóstolos. E a vida então de Madalena e dos apóstolos foi se caminhando para um final, porque a missão de Jesus foi curta. 3 anos, né? O que a gente faz em 3 anos? Grandes missões? Jesus vem mostrar que não precisa de muito tempo e não precisa nem de uma pedra para recostar a cabeça para você transformar o planeta, né? Então a gente não pode também querer exigir demais, né? 3 anos depois estava se acabando ali a missão de Jesus e se aproximando o momento doloroso da separação. E quanto mais se aproximava esse momento, mais todos ficavam preocupados. E alguns construíram planos confusos, né? Vamos precisar então fazer com que Jesus volte aqui e com a espada tire esses inimigos que estão cortando o nosso caminho, não é? O coração deles batendo e aquele arroubo. Cadê então a fé de todos aqueles? Como se portaram os apóstolos quando o momento se apertou? Como foram os últimos momentos? Aí Pedro, que sempre estava ali cutucando Madalena e dizendo: sai daí, está atrapalhando, virou-se diante de Jesus e falou: Jesus, pode contar comigo, eu vou ser a força, a dedicação, vou levar à frente. E o que é que Jesus respondeu? Me negarás hoje ainda 3 vezes. 3 vezes você ainda vai me negar. Antes do galo cantar. E sabe o que Jesus falou para Madalena quando ele se aproximou de Jesus, dela? Ela se aproximou dele? Está escrito no Evangelho de Madalena. Vocês acham que é importante ler ou não é? Alguém sabe dessas coisas que eu estou contando? Madalena se aproximou de Jesus e perguntou: meu Senhor, se houve tanto planejamento para que tudo aqui se estabelecesse para a sua vinda, se você nos deu ensinamentos tão profundos, muitas vezes escondido por meio de simples histórias, e precisamos de um esforço profundo para compreender as suas verdadeiras palavras, como será agora a continuidade da sua missão quando o Senhor for embora? O que faremos nós se não somos perfeitos como o Senhor? Se não carregamos essa força, se as nossas mãos não são tão produtivas, como faremos, Senhor, quando o Senhor nos deixar? Como faremos?
E aí Jesus então, naqueles diálogos sublimes entre ele e Madalena, que acho que nós daremos tudo para estar lá ouvindo, ele respondeu a Madalena: Madalena, não se preocupe, o reino de Deus aqui na terra não será feito com homens perfeitos, porque isso está distante de todos vós, mas basta ter fé. E você, Madalena, os apóstolos que também crerem em mim, e todos aqueles do povo que souberem que carregam em si um poder que Deus colocou no seu coração, farão por meio da sua consciência as mesmas curas que eu faço. Alcançarão, como você já hoje alcança, a capacidade de espalhar o entendimento profundo das palavras. E esse mundo será renovado não por mim, esse mundo será renovado por todos vós. E esse recado de Madalena, que foi apagado no Evangelho, tem que ser recontado e contado com altas vozes pelos espíritas, porque nós não estamos trazendo ao mundo um ensinamento falso de que devemos mergulhar em nossos pecados, esperando uma ressurreição por Jesus. O mundo da regeneração e o mundo feliz não será um presente de Deus para alguns. Como virá esse mundo? Através do nosso trabalho e da nossa dedicação. Quem está aí sentado, achando que sofrer é a sua meta, esqueça. Você não está aqui nesse mundo para sofrer. E se você imaginar que sofrendo muito aqui vai ter paga na outra vida, a paga vai ser desilusão. Arregace as mangas, porque nosso símbolo é Madalena, que saiu da dificuldade, que enfrentou o seu próprio esquecimento, enfrentou os homens perseguindo, enfrentou sua ignorância e trabalhou junto aos leprosos, trabalhou junto aos esfomeados, mas trouxe o seu entendimento na superação da ignorância e se tornou o apóstolo mais importante de Jesus, porque compreendia a profundidade das suas palavras. E depois dessa resposta de Jesus, que ela entendeu com profundidade, como é que vocês acham que estava aquela mulher diante da morte de Jesus? Serena. O que aconteceu com Pedro? Quando a dificuldade surgiu, ele negou. Quando surgiu a segunda dificuldade, negou a segunda vez. Quando surgiu a terceira dificuldade, negou a terceira. E quando o galo cantou, fugiu. Fugiu de medo, de vergonha. Como fizeram todos os outros apóstolos. O fato das mulheres estarem ali no Gólgota, quando o sangue escorria pela testa de Jesus, não é símbolo de fraqueza. Aquilo é símbolo de fé profunda. As mulheres não foram as que restaram no Gólgota. Elas foram as que foram para o Gólgota. Ali é mais uma prova da força de Madalena, porque ela foi lá com a certeza de que não havia morte. Jesus não havia dito que havia um outro mundo? Jesus não havia dito também em outra passagem fantástica que se há um corpo para viver na terra, há um corpo para trabalhar no mundo dos espíritos? Que corpo é esse? Perispírito. Então, como há dúvida diante da morte? Quem morreu? Só aquele corpo na cruz. Jesus estava vivo. E por isso ela estava ali no Gólgota. E ela foi feliz em ver Jesus vivo, saindo daquele corpo morto? Não foi. Aquele corpo deu o último suspiro. Aquele corpo foi descido da cruz. E aquele corpo era um ser inerte, frio, branco, com olhos vidrados, como somos. Todos os nossos corpos são quando a gente morre. Porque Jesus foi um como nós somos. Jesus não foi o Jesus que fez esse mundo durante 4 bilhões de anos. Ele foi nós mesmos. Como podemos ser com um corpo como esse? Sentiu na pele o sofrimento, comeu, fez tudo o que precisava. E ali na cruz ele mostrou que é como nós. O corpo morreu como morre o nosso corpo. E para provar isso, tomaram as mulheres e Madalena aquele corpo nas mãos, gelado, com sangue escorrido. E aí ali a fé de Madalena
Quebrou-se? Perdeu ela a força? O que é que fez Madalena? Junto com as outras mulheres, enrolou em linho, colocou nele perfume, fez tudo o que a lei mandava e levaram ele ao sepulcro. Naquela noite ela não teve que dormir? Ir na cama e deitar sua cabeça sobre o travesseiro? Não fez isso Maria? Não fez isso Pedro? Não fizeram isso todos os apóstolos? André, Mateus, Levi? Todos eles não foram dormir? Agora me digam, como dormiram esses homens e essas mulheres? Com crença? Com medo? Que resolução eles tiveram na hora do sono ali? Como foram os dias após a crucificação de Jesus? Será que carregaram ali mais fé ou tremeram na dificuldade? Madalena saiu da sua cabaninha, como fazia todos os dias, ao encontro de Jesus. Louca? Será que ela era uma louca? Não. Ir ao encontro de Jesus, se Jesus não estava morto? E ela percorreu o caminho até onde estava Jesus ali sepultado. Será que ela é louca? Ou ela é médium? Médium. É médium o obsediado, mas é o médium a serviço de Jesus aquele que vence a si mesmo. E Madalena venceu a si mesma. E por ter vencido a si mesmo, ela teve a intuição e a fé de buscar Jesus depois que ele morreu. E quando ela chegou no sepulcro, ela subiu e encontrou o quê? Vazio. Vazio. Mas não tinha um homem no jardim? Tinha. E ela se aproximou desse homem e perguntou: você sabe o que aconteceu? E ele sabe. E ele disse o quê? Sim, sei. Sim, sei, porque estou aqui diante de vós. Sou Jesus, Madalena. E ali tiveram uma conversa profunda e longa, trazendo a certeza da sua ressurreição. Jesus vivo. Se Jesus está vivo, como é que está o cristianismo? Vivo. Porque onde dois ou mais estivermos reunidos, quem estará entre nós? Jesus. E quem está entre nós agora? Jesus. Então Madalena saiu tremendamente fortalecida. Todo aquele esforço e dedicação valeu. Jesus apareceu depois da morte. E isso foi a confirmação de que a morte não existe. Cumpriu-se a missão. Verdadeiramente há salvação. A salvação está na ressurreição de Jesus, voltando no corpo de carne daqui a não sei quanto tempo? Não, cumpriu-se porque há vida após a morte. E ali ela teve a certeza da vida após a morte. Numa casa espírita aqui tem médiums? Levante a mão. Tem médium aqui? Todos somos. Você tem negação? Ou já viu o espírito? Já viu o espírito? Isso nos dá uma certeza da vida após a morte? Essa foi a certeza de Madalena. E não é por isso que estamos aqui nessa sala? Porque temos certeza da vida após a morte? Isso chama-se cristianismo. E essa é a palavra que tem que se propagar. Olha só que ironia, gente. Hoje no Irã vale o testemunho da mulher? Não. Entre os hebreus era possível dar um testemunho a uma mulher? Não. E de quem e por quem veio o testemunho da vida após a morte de Jesus? Só mulher. Madalena. Maria de Magdala. Aí Maria Madalena, em mais um esforço que talvez os homens não conseguiriam cumprir, saiu ali de cabeça erguida, procurando os apóstolos e os seguidores de Jesus, para entre eles fazer de novo o que ela sempre fez: esperar que todos dessem as suas palavras, e se alguém a procurasse, o que ela falaria? De novo ela continuaria ensinando. Se tivesse algum leproso, o que ela faria? Cuidaria das suas feridas. Alguém com fome, ela ia alimentaria. E ela foi com essa cabeça assim: vamos continuar aqui o nosso ministério, nada mudou. Jesus falou, morri, não quer dizer nada. Não temos hoje grandes espíritas que dizem isso? Não temos espíritas que morrem e dizem: olha, não quer dizer nada, estou aqui trabalhando. Alguém me disse isso a respeito do altivo. Quem me contou aqui? Você que me contou isso?
O altivo voltou depois de uma semana. E disse o quê? Continua no trabalho que eu estou aqui. Isso chama-se o quê? Cristianismo. E aí quando algum se vai, a gente para o trabalho, não faz mais nada, fica desesperado? Não, a gente continua trabalhando da mesma forma. E foi o que Madalena fez. Dona Eleni em Niterói também. O que ela fez? 15 dias estava trabalhando. Então, Madalena foi com esse pensamento, imaginando que todos também estariam com esse pensamento. E quando ela chegou no encontro dos apóstolos, como é que estavam os apóstolos? Todos arrasados. Completamente arrasados. E qual era a ideia predominante? Vamos nos dispersar. O nosso sonho acabou. Pensávamos que Jesus ia ficar entre nós, que ia vencer os enganos, que ia superar os falsos testemunhos, que ia trazer para a gente uma renovação, e nós estamos diante das coisas como todas elas são, como muitos espíritas dizem hoje. Ah, será que vai ter grande mudança? Mas tem essa violência, tem esse sofrimento todo, a gente sai na rua e tudo é igual, parece que está pior. Será que esse espiritismo funciona? Está faltando para esses espíritas um pouco de Madalena, não é verdade? De acreditar. Todo espírita tem o dever de ter certeza absoluta de que esse mundo será um mundo feliz. Nós temos que nos dar de cabeça erguida. Nós temos que ter certeza. Não pode passar por nós dúvida. Nós temos que reproduzir o que foi Jesus. Jesus foi alegre e o tempo todo otimista. Ah, mas Jesus é muito. Então seja igual a Madalena, que sai do sofrimento maior, mais forte do que estava antes. E ela encontrou o que não esperava. Ela encontrou os apóstolos, os seguidores de cabeça baixa. Ela encontrou aqueles homens que se diziam fortes, pensando em desistir da tarefa do cristianismo. Não quero nem pensar se Madalena não tivesse entrado naquela sala, o que seria do cristianismo. Porque talvez por aqueles homens a decisão teria sido a dispersão. E Madalena ficou ali de lado no canto, como todo aquele que é simples e verdadeiro faz. Não precisa sair à frente, não precisa tomar a palavra. Não, ela fez o que sempre fez, ficou no canto. Madalena só falaria se fosse chamada. E ali eles discutindo, falando. Em determinado momento, quando Pedro passou os olhos e viu Madalena, o que ele fez? Madalena, não posso negar, Madalena, que você era a mais amada de Jesus. Está lá no Evangelho segundo Madalena. Sabemos disso. Então, se você quiser dizer alguma coisa, tome a palavra. Olha só a superação de Pedro. Quando Jesus não estava, que Pedro dizia: Jesus, tira essa mulher dentre nós. E quando faltou Jesus, aí ele assumiu a responsabilidade verdadeira. Não é a mesma atitude que fez o Hermínio? Quando viu que errou do mesmo, ele escreveu de novo. Esses são os cristãos. Eu disse uma palavra errada, percebi que eu caí no erro, volto atrás. Volto atrás com todo empenho. E é assim que a gente tem que agir na doutrina espírita, porque nós queremos ser o cristianismo redivivo. E Pedro voltou atrás. E aí veio Madalena e disse algumas palavras. E disse mais algumas. E aí disse finalmente: Jesus voltou. E aquele espanto. Como Jesus voltou? Jesus voltou. E apareceu para mim. Mas tinha testemunhas? Tinha. Eu. Você não vale. E aí levantou-se André. Levantou-se André indignado e falou: gente, vocês vão acreditar no que fala uma mulher? Será que nós vamos estabelecer o nosso cristianismo? Jesus não está aí, não é momento de vaguearmos, de errarmos, de percorrer caminhos equivocados? Vocês vão ouvir o testemunho de uma mulher? E aí Madalena se manteve firme, de pé, convicta, sem conseguir segurar as lágrimas que já lhe corriam nos rostos. Mas ali firme porque ela tinha certeza, gente. Ela viu Jesus. E ela falou: se Jesus precisa de mim, eu não preciso ter força, eu não preciso ser nada. Eu apenas fico aqui. Se for para acontecer, que seja por ele. E ali em prece ficou serena. Lágrimas correndo, mas serena.
E aí virou-se Pedro, de novo titubeante, mas elegeu o diálogo e virou-se para Madalena e disse: será, Madalena, que você não está exagerando? Será que isso não foi um arroubo da sua imaginação? Será que você não está querendo coisas demais? Vamos aqui voltar as coisas no lugar, voltar na palavra, né, do homem perfeito. O que você tem a me dizer, Madalena? E aí Madalena virou-se firme para Pedro e falou: você está achando que eu estou mentindo? Ou você está achando que eu tenho visões? Sou louca, vi errada. Estou reproduzindo para você as palavras que saíram da boca de Jesus, e não posso dizer mais nada a respeito disso. Se sou mulher, se não sou mulher, foi o que Jesus disse. Queira você aceitar o meu testemunho, aceite. Queira não aceitar, não aceite. E o silêncio se fez. Ninguém mexia um dedo. Ninguém fazia uso da palavra. E aí eu pergunto: o que se passou na cabeça de todos? Momento decisivo para o nosso planeta. O que seria do cristianismo daquele silêncio em diante? Quem é que devia tomar a palavra então? E reproduzo aqui o texto do Evangelho de Madalena. Quem acha que vocês que deveria tomar a palavra? Pedro? E dizer o quê? Não acredito? André, que foi aquele ousado que disse Madalena? Madalena tinha alguma palavra a mais a dizer? Será que Jesus apareceria lá? Não apareceu. Jesus não apareceu. Maria nada falou. Pedro ficou quieto. André não teve mais ousadia de dizer nada. E Madalena continuou resignada, firme e com as lágrimas correndo. Você acha que Jesus deveria intervir e aparecer ali? Não, porque a responsabilidade de dar continuidade ao cristianismo por uma fé que você constrói é de cada um. Jesus fez milagre quando foi necessário, e a gente sabe que não foi milagre. Se você quer ver Jesus presente, Ele não vai aparecer no seu quarto para poder atender as suas preces. Eu sei que todo mundo tem vontade de que isso acontecesse, não é? Diante de uma dor, de uma dúvida, do sofrimento, da doença, da dificuldade, a gente queria o quê? Fazer uma prece de coração, e fazemos. Mas a gente não queria Jesus aparecendo ali no quarto e te abençoando? Queríamos todos, não queríamos? Só que o que serviria a sua fé se isso acontecesse? A nossa fé não é por aí que ela surge. A nossa fé surge em que instante? Pensem aí, que instante que surge a nossa fé? Já sabia Madalena, porque Jesus já havia respondido: o que será do cristianismo quando eu morrer? O que ele respondeu para Madalena? Lembra o que eu contei? Continue trabalhando. Ele falou o quê? O que eu faço, vocês farão. E precisaria ser só os apóstolos? Não. Todos nós. Então hoje, quando Jesus aparece entre nós? Hoje, vocês aqui, nós? Quando Jesus aparece entre nós? Quando nós fizermos a cura. E como é que você faz a cura? Do jeito que Jesus mandou. Impondo as mãos. E ela vai se curar se eu colocar a mão sobre ela? Vai. Porque eu tenho fé e ela também. E aí, se dois estão aqui em nome de Jesus, quem está aqui entre nós? Jesus. E não precisa ele aparecer para a gente ter certeza. Esse era o que trazia Madalena em seu coração. E é por isso que ela ficava ali, sem piscar um olho, só as lágrimas escorrendo. E naquele impasse, quando nenhum deles se mexia para dizer nada, quem se levantou foi Mateus Levi. E Mateus Levi trouxe todos a ponderação. Mateus Levi pediu a palavra e não precisou falar muito alto, porque o silêncio era absoluto. E Mateus disse o seguinte: Pedro, André, apóstolos, Madalena, se tivéssemos aqui no julgamento dos homens, valeria a palavra da Madalena? Não.
pela lei dos hebreus não valeria. Mas aí Mateus ponderou que era um discípulo de Jesus, que sempre usava o raciocínio, as contas, o entendimento. E aí ele disse: mas nós estamos aqui diante do julgamento dos homens? Não. Não. Então disse a frase que todos deveriam ouvir: quem somos nós para julgar o desejo de Jesus? Se ele escolheu Madalena para dar o testemunho, vamos aceitar Madalena e as palavras que ela nos trouxe. E ela não disse que nós devemos fazer revolução, ela não disse que temos que pegar em armas, ela não disse que temos que nos retirar, ela disse que a gente não tem que fazer nada além do que Jesus já fazia. Então nós vamos respeitar o desejo de Jesus e o cristianismo vai se restabelecer com simplicidade, com continuidade. E a nossa tarefa vai ser de curar todo aquele que pedir. Vai ser levar a comida àquele que tiver fome. Vai ser levar água àquele que tiver sede. Nós vamos amar. E acima de tudo, nós vamos nos instruir. Porque vai ser com um novo entendimento que nós vamos construir o mundo futuro. E essa noite bonita, essa noite que marcou o estabelecimento do cristianismo na Terra, ficou escrita e ficou durante 2000 anos esquecida. E cabe a quem resgatá-la? Aos espíritas. Porque o verdadeiro espiritismo é o espiritismo dos primeiros momentos. É o espiritismo de Jesus. E digo aqui, quem que é um bom símbolo de verdadeiro espírita? Maria Madalena. Vocês acham que eu cumpri a promessa? Madalena é um símbolo do espírita? É o verdadeiro e profundo símbolo do espírita. E todo aquele que sai das dificuldades, das dores, supera pelo seu próprio esforço a obsessão, faz a sua mediunidade ficar a serviço do Cristo. E ao mesmo tempo, não é hoje para fazermos um centro espírita cada um uma parte, é para fazermos todos tudo. E se nós estamos fazendo isso, nós não estamos resgatando o cristianismo, estamos descumprindo o que se falou naquela noite. Cada um de nós tem que estender a mão para curar. Cada um de nós tem que estender a mão para dar o pão. Cada um de nós tem que exercer o dom da mediunidade. Não tem ninguém especial aqui entre nós, não. Não tem um que serve como médium, o outro que serve para dar o pão. Ah não, eu só estudo a palavra. Ah não, eu só gosto de dar o pão. Esses negócios de estudar. Não existe isso. Esse é um falso espiritismo. Cada um de nós aqui, se tiver diante de alguém que está com fome, falar: não, eu só dou aula. Aí está diante de alguém que está lá no chão com dificuldade na mediunidade: ah não, eu não entendo dessa parte, tem que chamar o pessoal do curso do médium. Está diante do outro que está com sede: ah, tem que chamar a equipe da sopa ali, porque eu não cuido dessa área. Ah, vem fazer a prece: ah não, eu não sei. Está certo isso? Não. E se também não se dá oportunidade para todos, também é outro erro. Eu acho que aqui a gente tem que cair em si. Espiritismo é cristianismo. E o cristão cumpre a palavra de Jesus. E se você tem dúvida, compreenda o que fez Madalena. Ah, mas espera aí, esse rapaz aí era um obsediado. Imagina se ele vai agora usar a palavra. Madalena não passou por isso? E de daí não saiu a luz? Então nós temos que confiar em nós mesmos. O espírita, ele não está em busca do outro para: me ajudem aqui no centro. Não. No primeiro momento, se ele não estiver desperto, nós vamos ajudá-lo. No segundo, nós temos que dizer: a força está em você. Não existe assistido no centro espírita. Existe assistido no centro espírita? Aquele que atende a nossa esmola? Alguma coisa está errada. Porque a esse que a gente chama assistido, Jesus colocava para dizer a palavra. Era o primeiro. É aquele que ele trazia para perto. Então, se a gente está começando a chamar de assistido, não é a proposta de Jesus, como não é a igreja. O simples, ele vem à frente e toma a palavra. E se você estiver diante de alguém com dores e com doença, é sua obrigação como espírita estender a mão. E se essa pessoa doente está dentro da tua casa,
Se seu filho está doente, é tua obrigação redobrada dar um passe nele. E quem aqui pode dar passe nessa sala? Todo mundo. E nós estamos lembrando disso? Não. Às vezes estamos nos esquecendo. Quem aqui conhece a palavra do Espiritismo? Quem estuda o Evangelho? Quem vem falar aqui na frente? Ou todos nós? Quem que age como médium? Os eleitos? Ou todos nós? Em que momento? O momento que for necessário. A mediunidade tem que estar presente na vida. No seu momento de dor, no seu momento de dificuldade, faça uma prece de coração. E Jesus vai aparecer, mas aonde? Jesus vai aparecer na força que vai surgir dentro do seu coração. Vamos agradecer a Deus a oportunidade de conhecermos essas histórias fabulosas do cristianismo verdadeiro, de como ele surgiu. Porque vai ser lá, nos primeiros passos dos cristãos, que nós vamos encontrar talvez as primeiras mulheres que se rebelaram contra o mundo antigo, se rebelaram com os falsos ensinamentos ali da Grécia, que trouxeram boas coisas e trouxeram ruins. Os falsos ensinamentos até de Platão, que, renovando a Grécia para novas ideias na preparação da chegada de Jesus, cometeu o equívoco dizendo: nós reencarnamos, mas se cometermos equívocos, a gente reencarna pior, e o homem pode reencarnar como mulher, como punição. Então, 500 anos antes de Cristo, ideias fantásticas por meio de Platão e de Sócrates, só que alguns enganos. Por isso que nós precisamos da palavra de Jesus. Sócrates foi um grande homem? Foi. Buda foi um grande homem? Zoroastro foi um grande homem? Mas qual é o único modelo? Jesus. Então Madalena, ela dá para a gente muitas lições e aponta o nosso caminho para Jesus. Porque Jesus não foi o Cristo que durante 4 bilhões de anos preparou a nossa possibilidade de a gente estar vivo aqui hoje. Ele foi, nos dias que ele viveu, o homem simples que podemos ser. O Senhor pode ser, você, eu, você. Todos podemos ser como Jesus foi. A meta dele não foi que sejamos espíritos perfeitos, mas sejamos o homem que age diante de cada um com o bem. O bem da cura, o bem do pão e o bem da palavra. Se aqui rescatamos parte da história de Madalena, temos ainda muitas outras histórias lá esquecidas para serem resgatadas. A história de Judas é fantástica. Judas não é o negador. Judas, ele se redimiu e conseguiu reconstruir uma nova vida. Mas, finalizando, temos que estar de olho nas grandes mulheres. As mulheres que surgiram ali depois. Joana d'Arc. O que é que aconteceu com a França? Praticamente subjugada pela Inglaterra. E aí os grandes homens da França fugiram. E o povo se dispersou. E a guerra estava perdida. O campo começou a ser dizimado. As pessoas estavam morrendo. E ninguém mais acreditava nas suas próprias forças. Não precisava surgir ali um grande guerreiro? Alguém que levantasse a espada, um grande guerreiro? E quem é que apareceu ali? Joana d'Arc, que era o quê? Uma menina camponesa, mulher. Subiu no cavalo, pegou a armadura, empunhou a espada e falou: não sejam covardes, estamos protegidos por Jesus, vamos à frente e libertar a França, que essa terra terá grandes missões ainda para cumprir. E o testemunho dos franceses foi de quem? De uma camponesa, que no fim da vida, vocês sabem o que aconteceu com ela? Foi entregue para os ingleses para ser queimada. E vocês acham que ela foi queimada de cabeça erguida, cabeça baixa? Cabeça erguida. Recentemente, 1955, nos Estados Unidos, os negros tinham liberdade? Não tinham. Será que precisava aparecer um negro forte, de espada na mão, para fazer uma cruzada ali e derrotar os brancos à força? Não, porque o testemunho de Jesus não foi esse. Foi esse que foi o engano de Judas. Ele imaginou Jesus com a espada na mão, e não era esse. Qual foi o Jesus da ressurreição? Madalena.
Qual foi o Jesus da libertação da França? Joana d'Arc. Vocês sabem qual foi ali, quem é que representou Jesus lutando pelos negros, da perseguição que davam-lhe os brancos? Tinha um banheiro, um bebedouro para branco e para negro nos Estados Unidos. No ônibus, se chegasse um branco e tivesse um negro sentado, o que o negro tinha que fazer? Levantar. Vocês sabem quem foi que conseguiu revolucionar e acordar os americanos? Uma moça negra, Sarah, alguma coisa, né? Parker, que em 1955 estava lá no seu trabalho normal, sentadinha no ônibus, esperando lá o momento de chegar ao seu ponto para o trabalho. E quando um homem branco, né, poderoso, se postou do lado dele, o que ela fez? Ela foi Maria Madalena. Ela ergueu a cabeça, não tirou, não se levantou ali, não mexeu um músculo. Como Madalena, corriam as lágrimas, mas ela manteve-se ali forte, sentada naquele banco. Não conseguiram tirá-la, teve que ver a polícia e ela foi presa. E o exemplo dela tocou tão fundo os norte-americanos que hoje nós temos um presidente negro ocupando a cadeira, né, mais importante desse planeta. E se Parker, essa moça em 1955, não tivesse feito esse ato de simplicidade e de força, não teria acontecido essa grande revolução. Não teria acontecido a grande revolução que Joana d'Arc promoveu, para que depois pudesse até surgir o Espiritismo na França. E se Madalena não tivesse mantido a cabeça erguida, mesmo com as lágrimas correndo, o que é que seria daquele silêncio dos apóstolos? Dispersariam. E para finalizar, toda a nossa doutrina é cara a você, a doutrina espírita? Ela já te trouxe consolações? Quantas vezes você se ergueu de manhã, sabe, com vontade de enfrentar o dia pelas respostas que leu no Livro dos Espíritos? Não foi assim? E vocês sabem quem foram as pessoas que grafaram no papel as letras respondidas pelo Espírito da Verdade e pelos grandes homens, Sócrates, todos aqueles que voltaram, até próprio Mesmer? Quem é que grafou as palavras ditadas pelos grandes homens? Quem foram? Três meninas de 14, 17 anos. Nós estamos aqui pegando aqueles grandes saberes que estão no Livro dos Espíritos, que foram trazidos ao mundo, e quem assina como Espírito da Verdade, saiba, é Jesus. Quem disse no Evangelho, amai-vos e instruí-vos, foi Jesus. E se Kardec soubesse que o Espírito da Verdade era Jesus, escreveu ele numa prece que Canuto Abreu resgatou e ainda não está entre nós. Se eu soubesse que o Espírito da Verdade fosse Jesus, talvez eu não teria força para ter conduzido a codificação. E o Espírito de Jesus, para trazer ao mundo a sua palavra renovada, no Espiritismo consolador, que vai transformar sim este mundo, porque nós espíritas vamos erguer a cabeça, mesmo que as lágrimas corram. Jesus tomou a palavra de uma menina, e com a mão suave de uma menina correndo sobre o papel, ele selou no Livro dos Espíritos a palavra que vai transformar o mundo. E ela vai transformar não porque ele vai aparecer nos céus, mas porque nós aqui nessa sala, em todas as outras salas, em todos os lugares, vamos representar Jesus quando alguém tiver fome e sede, ou pedir que você estenda a mão para curá-lo. Muito obrigado. Vamos passar aqui o nosso Paulo Henrique para ler psicografia. Agradeço hoje, entre nós, neste ambiente cristão,
por ter nascido mulher, pobre, sofrida e velha, quando a morte aqui me trouxe. Foi como mulher que conquistei a missão de servir a Jesus. Eu fui Cora Coralina e muitas lágrimas derramei. Fui também desprezada, lavei roupa no rio, cozinhei, rezei a dor e a ferida de crianças e velhos. Fui no mundo esquecida. Em outras vidas, tomei a espada e morri cansado e desiludido. Tomei em outra o palanque e fui aplaudido. E na morte fui esquecido. Mas foi, meu bom Deus, como velha, pobre, desvalida, rouca e esquecida, que pelos homens fui ouvida. Não se comoveram pelas lágrimas sofridas, mas por simples, belos, nascidos do coração. Meus amigos foram pelos singelos versos, nascidos sim do coração, gestados no sofrimento, redimidos na dor, aquecidos pela palavra libertadora de Jesus. Obrigada, meu Deus. Agradeço, querido Jesus. Mas foi velha, cansada e ressequida que fui ouvida. E então, para minha surpresa, na morte, meu mestre, vi a luz. E todos aqueles que aguardavam meu despertar me esperavam com sorrisos e abraços. E então, como um eco em meu coração, ouvi, juro que ouvi, com lágrimas correndo, ouvi: venha minha. Obrigado, mulher. Venha a mim. Sou Jesus.